E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? A nossa aula de hoje é sobre o sistema BO, tá? Dos grupos sanguíneos que a gente vê em genética do sangue. E aqui o foco dessa aula vai ser realmente apenas o sistema BO, beleza? Nós não vamos falar se o indivíduo vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Isso nós vamos ver numa próxima videoaula. Bem, nessa aula eu vou ser bem direto, tá? Eu vou focar bastante naquilo que as questões do Enem e as questões dos vestibulares cobram, aquilo que cai nos vestibulares e no Enem. Então, a parte histórica não vai ser falada aqui nessa aula, ok? Então, vamos lá. O nosso foco principal vai ser nesse quadro. Para quem já viu o sistema BO, sabe que a gente se baseia em um quadro para saber quem pode doar sangue para quem, qual o resultado de um determinado cruzamento. E aí nós vamos preencher esse quadro aqui juntos, beleza? Vamos lá? Então, ó, na primeira coluna nós temos o fenótipo. Para quem não lembra, o fenótipo é a característica, né? Genótipo são os genes que determinam o fenótipo. E aqui o fenótipo vai ser o grupo sanguíneo. E aí vamos primeiro relembrar quais são os grupos sanguíneos aqui do nosso sistema BO. Estão lembrando? Então vamos lá. Primeiro, o indivíduo pode ser do grupo sanguíneo A, ele também pode ser do grupo sanguíneo B, o indivíduo pode ser do grupo sanguíneo AB, ou uma pessoa pode ser ainda do grupo sanguíneo O, que inicialmente era chamado de 0, mas hoje é muito mais conhecido como O, mas qualquer um dos dois está correto. Você pode usar qualquer um dos dois, beleza? Então as pessoas podem ser do grupo A, B, AB ou do grupo O, também chamado de 0. Agora, o que é que vai diferenciar cada um desses grupos sanguíneos aqui? O que vai diferenciar vai ser a presença de um aglutinogênio. O que é que vai ser esse aglutinogênio aqui? Esse aglutinogênio vai ser um carboidrato ligado à proteína na membrana plasmática das hemácias, tá? E aí nós temos aqui dois tipos de aglutinogênio. Se o indivíduo tiver o aglutinogênio do tipo A, então ele vai ser do grupo sanguíneo A. E aí as suas hemácias, lá na membrana das hemácias desse indivíduo, nós vamos ter aqui o aglutinogênio A, tranquilo? Veja que é bem simples, né? Aglutinogênio A, grupo sanguíneo A. Agora, se o indivíduo tiver o aglutinogênio B, então ele vai ser do grupo sanguíneo B. E nas suas hemácias, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar na membrana plasmática das hemácias, também chamada de eritrócitos, só para a gente lembrar, os glóbulos vermelhos, nós vamos encontrar aqui o aglutinogênio B. E aí, pela lógica, vamos lá. Quem é do grupo sanguíneo AB vai ter o quê? Muita atenção, porque muita gente cai aqui. Perceba. Um dos possíveis distratores que você pode encontrar nas questões é trazer aqui um terceiro aglutinogênio, sendo chamado de AB. Mas não existe esse aglutinogênio AB. As pessoas que são do grupo sanguíneo AB apresentam tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B, ok? Então, na hemácia, nos glóbulos vermelhos desses indivíduos, você percebe aqui ó, que tem um aglutinogênio A e nós temos também aqui o aglutinogênio B, ok? E por que mesmo que esse cara aqui é chamado de 0? Então, pela lógica, ó, se é 0, é porque ele não vai ter nenhum desses dois aglutinogênios. Então, como é que serão as hemácias de um indivíduo que é do grupo O, também chamado de 0? As hemácias vão ficar assim, ó, ok? Só para deixar claro que é uma representação esquemática, é um desenho apenas representativo, didático, mas que na real, né, a imagem não vai ser exatamente assim. Né? As proteínas aqui são minúsculas comparadas a essa hemácia desse tamanho aqui. Okay? Então é o seguinte, esses indivíduos do grupo sanguíneo A apresentam aqui o aglutinogênio A. O indivíduo do grupo sanguíneo B não tem o aglutinogênio A, ele vai ter o aglutinogênio B. Então, esse aglutinogênio A vai ser estranho para o indivíduo que é do grupo sanguíneo B, ok? Por isso que pode aparecer também nas questões o aglutinogênio sendo chamado de antígeno. Para quem não lembra, o que é antígeno? Antígeno é um corpo estranho. Claro que o aglutinogênio A não vai ser estranho para quem é do grupo sanguíneo A, né? Ele vai ser estranho para quem é de outro grupo sanguíneo não compatível com o seu, como por exemplo o grupo sanguíneo B, tá certo? Da mesma forma, o aglutinogênio B
não vai ser estranho para quem é do grupo sanguíneo B. O aglutinogênio B vai ser estranho para quem é do grupo sanguíneo A. Então, vai ser um antígeno para quem é do grupo sanguíneo A. Ok? Tranquilo? E essa terceira coluna aqui? Aqui nós temos a aglutinina. A aglutinina é um tipo de anticorpo. Vamos lá. Enquanto o antígeno está presente na membrana das hemácias, o anticorpo está presente no plasma sanguíneo. Ele é produzido pelos glóbulos brancos, pelos plasmócitos, e ele está presente dissolvido lá, espalhado, melhor dizendo, fica mais adequado o termo espalhado, ele está espalhado, tá, pelo plasma, ok? Quem é do grupo sanguíneo A, se por acaso entrar em contato com a pessoa que tem o grupo sanguíneo B e apresenta o aglutinogênio B, essa pessoa do grupo sanguíneo A vai produzir uma aglutinina anti-B. E aí essa aglutinina, esse anticorpo aqui, lembrando que os anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas, esse anticorpo vai se unir à hemácia, ok? Vai formar um aglomeradozinho de hemácia. Então o termo correto é vai formar uma aglutinação, jamais usar o termo coagulação. Coagulação sanguínea é um processo diferente, beleza? Talvez você lembre da cascata de coagulação, então não tem nada a ver com isso aqui. Aqui o processo é de aglutinação. Se uma pessoa do grupo sanguíneo B receber uma certa quantidade de sangue de uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, então vai entrar aglutinogênio na pessoa aqui, no sistema aqui da pessoa que é do grupo sanguíneo B. Então ela vai reconhecer esse aglutinogênio como estranho e aí vai produzir contra ele o anticorpo anti-A, a aglutinina anti-A. Então a pessoa que é do grupo sanguíneo A tem aglutinogênio A e tem a capacidade de produzir aglutinina anti-B. Quem é do grupo sanguíneo B tem o aglutinogênio B e tem a capacidade de produzir aglutinina anti-A. Tranquilo? E quais aglutininas esse indivíduo AB vai produzir? Perceba, se ele tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B, então nem o sangue do indivíduo A, nem o sangue do indivíduo B vai ser estranho para ele, porque ele já tem esses aglutinogênios. Então o indivíduo do grupo sanguíneo AB não vai apresentar a produção nem de anti-A e nem de anti-B. Veja que o espaço aqui vai ficar vazio, beleza? Tanto esse espaço aqui dos aglutinogênios que o O não tem, como o espaço aqui das aglutininas que o AB não tem, vão ficar vazios. Tranquilo? Já o indivíduo do grupo sanguíneo O, perceba, ele não tem aglutinogênio. Então, qualquer um desses dois aglutinogênios aqui vai ser estranho para ele. Portanto, se o indivíduo O entrar em contato com o aglutinogênio A, se ele entrar em contato com o aglutinogênio B, ele vai ter a capacidade tanto de produzir o anti-B como de produzir o anti-A, tá? Então, vamos lá. O indivíduo do grupo sanguíneo A tem aglutinogênio A, B tem o aglutinogênio B. Se por acaso o indivíduo do grupo sanguíneo A entrar em contato com sangue B, com aglutinogênio B, ele produz anti-B. Se o indivíduo B entrar em contato com o sangue do tipo A, ele vai produzir anti-A. Esse indivíduo aqui, AB, não vai produzir esses anticorpos. E aí eu quero fazer duas observações. É muito comum algumas pessoas falarem que ele não vai produzir esses anticorpos, senão ele vai destruir o seu próprio sangue. Perceba, quem produz esses anticorpos são células, são glóbulos brancos, são plasmócitos, eles não têm consciência. Eu não vou produzir porque eu vou destruir meu sangue. Então, na verdade, perceba, ele não vai produzir. Por quê? Porque esses dois aglutinogênios não são estranhos para ele. Ele possui os dois, beleza? Não é porque ele não quer destruir o seu próprio sangue. O sangue não tem consciência, as células sanguíneas não têm consciência, ok? Já esse indivíduo aqui, ó, como não tem nenhum dos dois, então, ó, ele vai produzir anti-A e anti-B, certo? E aí vem a segunda observação que eu quero fazer, segundo comentário a respeito disso. Esse indivíduo aqui do grupo sanguíneo O vai estar mais preparado, seu sistema imunológico está mais preparado, é mais forte, é mais ativo do que o indivíduo do grupo AB? Não. Por quê? Porque essas aglutininas, elas estão atuando aqui apenas
para o reconhecimento do tipo de sangue. Isso aqui não tem nada a ver com doença, tá? Então, isso aqui não vai ter nada a ver com a pessoa pegar uma gripe, uma dengue, e o O vai estar mais preparado. Então, isso aqui não tem relação. A importância desses aglutinogênios e dessas aglutininas é exatamente para a transfusão sanguínea. E aí a gente precisa saber quem pode doar para quem. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o quadrinho que a gente está construindo, tá? E nós vamos ver aqui a relação de doação sanguínea. Tanto a doação como a recepção, ok? Então a gente vai ver aqui para quem esses indivíduos podem doar e de quem eles vão receber. Mas primeiro vamos aqui para a primeira parte. Alguns autores colocam, alguns não, muitos desses autores. Se você jogar no Google, você vai encontrar várias imagens de esqueminhas para a pessoa memorizar aqui o indivíduo A vai doar para quem, o B vai doar para quem. Eu não gosto desses esquemas, porque é muito simples, é só a gente seguir aqui 3 passos. É melhor do que apenas decorar, tá? E para você seguir esses 3 passos, você relaciona aqui com esse quadro. Então fica muito melhor porque realmente você memoriza entendendo o que você está fazendo aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, claro que cada um desses indivíduos vai doar sangue, pode doar sangue, para indivíduos que têm um sangue igual ao deles, né? Então, primeiro passo, vamos lá. A pode doar para A, B para B, AB para B e O doa para O, ok? Então, esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo, perceba, esse indivíduo AB recebe de todos. O AB está recebendo de A, está recebendo de B, de AB e de O. E aí por que isso acontece mesmo? Porque como ele tem o aglutinogênio A e o B, então nenhum dos outros 3 tipos sanguíneos será estranho, nenhum deles será estranho. Se o indivíduo ele receber sangue do indivíduo do tipo A, tem aglutinogênio A, ele também tem. Se ele receber do B, que tem aglutinogênio B, ele também tem. E se receber do O, o O nem aglutinogênio tem, tá? Então o AB vai receber de todos. E essa informação que eu vou dar agora, todo mundo deve lembrar. O indivíduo que é do grupo sanguíneo O doa para todos, né? Mas vamos só entender por quê. Porque ele não tem aglutinogênio. Nem tem o aglutinogênio A e nem tem o aglutinogênio B. Então o sangue O não vai ser estranho para nenhum dos outros 3. E aí geralmente os alunos me fazem uma pergunta. Mas ele não tem aqui anti-A e anti-B, como é que ele vai doar para A? Não vai destruir o sangue A? Como é que ele vai doar para B? Não vai destruir o sangue B? Perceba, nós temos a capacidade de produzir aglutinina, mas nós não temos essa aglutinina pronta no sangue. É só se você entrar em contato com um aglutinogênio estranho. Da mesma forma que nesse momento, se você está saudável, você não tem anticorpos contra o vírus da gripe, contra a influenza. Agora, se você entrar em contato com o vírus da gripe, aí sim você vai produzir, ok? Então, nós temos aqui, ó, essa coluna aqui, a capacidade que cada um desses indivíduos tem de produzir essas aglutininas. Então, o indivíduo O pode doar para todos. Então, vamos colocar aqui. O indivíduo O doa para O, AB, A e B, tá? Perceba, só foram 3 passos. Cada um doa para o sangue que é igual ao seu, o AB recebe de todos e o O doa para todos. Então, se uma questão fala em doação, você segue essa lógica. E se ela falar em recepção, o indivíduo recebendo sangue, vai ser a mesma lógica. Só vou mudar aqui, olha, a direção da setinha. Aqui está da esquerda para a direita, doação. E aqui está da direita para a esquerda, recepção. Então, vamos lá. Cada um vai receber sangue igual ao seu. Então, o A recebe de A, o B de B, o AB de AB e o O de O. Quem é que recebe de todos? O AB, não é isso? E quem doa para todos é o O. Então, ó, o O doando para todos e aqui eu tenho o AB recebendo de todos. O O está doando para A, para B e para O. Enquanto que o AB está recebendo de AB, de O, de A e de B. Ou seja, que conclusão a gente chega aqui? Que esse indivíduo O é o doador universal, enquanto que o indivíduo AB é o receptor universal. Claro, pessoal, aqui nós não estamos falando ainda do positivo e negativo, ok?
A gente sabe que o doador universal, quando você analisa os dois, é o O negativo. E o receptor universal, quando você analisa os dois sistemas, é o AB positivo. Mas isso vai ficar para a próxima aula, ok? Olha só a questão que eu coloquei aqui para vocês. Uma questão da PUC 2016. Na figura abaixo é mostrado o número de diferentes tipos sanguíneos do sistema BO em 200 pessoas analisadas. Aqui já veio a quantidade de sangue, aliás, de pessoas, tá? De cada grupo sanguíneo, ok? Mas não necessariamente vai aparecer. Lembrando que aqui a gente está trabalhando a habilidade 17, né? Interpretação de diferentes linguagens, como a linguagem gráfica. Mas a questão facilitou e já deu os números exatos aqui de cada um. 85 indivíduos do grupo sanguíneo A, 25 do B, 10 do AB e 80 do O. Então vamos lá, o que é que essa questão quer? Após a análise dos dados, pode-se afirmar que as hemácias de apenas... Olha, esse apenas aqui faz diferença nessa questão, então vou até deixar marcado, tá? As hemácias de apenas, letra A, 90 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênios A e B. Vamos lá, o receptor, qual o grupo sanguíneo dele? Está dizendo aqui não. Você vai ter que lembrar lá do quadro. Então, olha, o receptor, quem vai receber esse sangue, porta o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Quem é mesmo que tem os dois aglutinogênios? É o indivíduo AB. E o AB recebe de quem? O AB recebe de todos. É o receptor universal. Então, se você somar aqui todos, não vai dar só 90, ok? Por isso esse apenas está fazendo diferença. Porque se não tivesse esse apenas, não estaria errado. 90 pessoas podem doar, tá? Mas esse apenas aqui não é apenas 90, né? Vai ser bem mais que 90. Letra B. 25 dessas pessoas poderiam ser doadas, hemácias de 25 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinina anti-A. Vamos lá, quem é que produz anti-A? Quem produz anti-A é o indivíduo B. B recebe de quem? B recebe de B e recebe de O. Então, você somar os dois vai dar 105 e não 25. Letra C. 85 dessas pessoas poderiam ser hemácias, de 85 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênio A. Portador de aglutinogênio A, que tem só aglutinogênio A, o indivíduo A. A recebe de A e recebe de O. Então, aqui seria 85 mais 80, não apenas 85. Letra D de dado. Hemácias de apenas 80 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutininas anti-A e anti-B. Quem é que tem anti-A e anti-B? É o indivíduo O. O recebe de quem? O recebe apenas de O. Então, o indivíduo do tipo sanguíneo O só teria aqui 80 pessoas para doar para ele, tá? Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Mas vamos lá. As questões podem cobrar também os testes sanguíneos, que alguns autores chamam de tipagem sanguínea. E aí o fundamental aqui vai ser você analisar como as hemácias estão se comportando, se elas vão ficar dessa forma aqui, ou se vão ficar dessa forma. Qual a diferença das duas? Olha só. Aqui nessa primeira, nós temos um sangue que não está apresentando aglutinação, ou seja, não teve nenhuma reação. Por exemplo, se ele for do grupo A, ele não entrou em contato com o anti-A. Se ele for do B, ele não entrou em contato com o anticorpo B, anti-B, tá? Então, se esse sangue aqui não teve nenhuma reação e ele for A, não entrou em contato com o anti-A. Se ele for B, não entrou em contato com o anti-B, porque ele está lá tranquilo, do mesmo jeito. Ok? Agora veja aqui na direita essa amostra de sangue nessa lâmina. Aqui nós temos uns aglomeradozinhos, umas aglutinações. Então aqui houve reação. O que é que significa dizer? Que se esse sangue é do tipo sanguíneo A, então aqui nesse sangue foi jogado o anti-A. Se ele é B, aqui nesse sangue foi jogado o anti-B. E aí aconteceu a reação, ok? Então é isso que a gente vai analisar em cada um desses casos aqui.
Aqui eu tenho quatro pessoas, foi furado o dedinho, colocou uma gotinha de sangue aqui, outra gotinha de sangue aqui de Cláudia, de Luciane, de Alessandra e de Milena, beleza? O que os alunos mais têm dificuldade aqui de entender, para quem está vendo pela primeira vez, é essa relação desse soro anti-A, desse anticorpo anti-A com o sangue. Essa relação do soro anti-B com o sangue. Mas, Richard, como assim? Preste muita atenção nisso. Esse soro anti-A não é da pessoa portadora desse sangue. Esse soro anti-A é produzido em laboratório, tá? Ele é vendido, vem no frasquinho, e a pessoa com conta-gotas vai pingar uma gotinha de anti-A aqui. Aqui da mesma forma, com conta-gotas vai pingar uma gotinha de soro anti-B, tá? Veja só, anti-A age contra o quê? Anti-A age contra o aglutinogênio A. Anti-B age contra o aglutinogênio B. Mais uma vez, esse soro anti-A e o soro anti-B não pertence à pessoa que doou esse sangue aqui para fazer o teste, tá? Não é dessa pessoa. Então vamos lá, se eu pingar aqui o soro anti-A e acontecer uma reação, significa que aqui tem qual aglutinogênio? Anti-A age contra A. Então se eu coloquei anti-A, essa gotinha de sangue, e houve uma aglutinação, então aqui tem a proteína A, ok? Mas perceba, olha como é que fica quando aglutina. Aconteceu aqui a aglutinação? Não aconteceu a aglutinação. O sangue está do mesmo jeito, tá? É um sangue não aglutinado. Se eu coloquei anti-A e não aconteceu nada, é porque aqui não tem o aglutinogênio A. Essa pessoa não possui o aglutinogênio A, ok? E aí eu pinguei aqui o soro anti-B e também não teve aglutinação. Se não teve aglutinação, nem na primeira gotinha de sangue onde eu coloquei o anti-A e nem na gotinha onde eu coloquei o anti-B, significa que essa pessoa não tem o aglutinogênio A e não tem o aglutinogênio B. Quem é que não possui aglutinogênios? É o indivíduo do grupo O, ok? Então, sempre que não acontecer nada com as duas gotinhas de sangue, o indivíduo é do grupo sanguíneo O. Olha aqui o caso de Alessandra. Nesse caso, perceba que aglutinou onde eu coloquei anti-A. Significa que aqui tem o aglutinogênio A. Mas não aglutinou onde eu coloquei anti-B. Então, isso significa dizer que aqui não tem o aglutinogênio B. Quem é o indivíduo que tem o aglutinogênio A e não tem o aglutinogênio B? É o indivíduo do grupo sanguíneo A. Então, ó, ele tem o aglutinogênio A, mas não tem o B. Então, ele é do grupo sanguíneo A. Vamos aqui para o terceiro caso. Luciane não reagiu onde eu coloquei anti-A, não tem a proteína A, né, o aglutinogênio A. E aqui onde eu coloquei o soro anti-B, reagiu. Isso significa que aqui tem o aglutinogênio B. Quem é o indivíduo que tem apenas o aglutinogênio B e não tem aglutinogênio A? É o indivíduo do grupo sanguíneo B. E aí de cara já dá para saber, né? Ó, aqui as duas gotinhas de sangue sofreram reação, sofreram aglutinação. Se eu coloquei anti-A e reagiu, é porque aqui tem a proteína A. Se eu coloquei anti-B e reagiu, é porque aqui tem o aglutinogênio B, ok? Então, a pessoa que tem os dois aglutinogênios, aglutinogênio A e aglutinogênio B, vai ser do grupo sanguíneo AB. Reagiu em nenhuma, é do grupo sanguíneo O. Reagiu nas duas, AB. Reagiu apenas onde foi colocado anti-A, grupo sanguíneo A. Reagiu apenas onde foi colocado soro anti-B, então é do grupo sanguíneo B. Beleza? Vamos lá para frente. É preciso que a gente compreenda também a genética do sangue. E aí vamos só um lembretezinho bem rápido. Nós temos 46 cromossomos no total. Nossas células são diploides com 46 cromossomos, 2N igual a 46. E para cada cromossomo que você recebe do pai, você recebe também um cromossomo igualzinho da mãe. São chamados cromossomos homólogos. São cromossomos que determinam as mesmas características. E se aqui eu tiver um gene, vamos chamar aqui de gene A. Se aqui eu tiver um gene A, então no mesmo local do seu cromossomo homólogo também vai ter um gene A. Beleza? Esses genes são chamados genes
alelos, não são genes diferentes, ok? São chamados genes alelos. Aqui pode, por exemplo, ser o azão e aqui ser o azinho. São duas formas do mesmo gene. O local onde esses genes ficam é chamado locus gênico. Pois olha só, aqui no sistema BO, nós temos um fenômeno chamado de polialelia. Porque nós temos dois locais, tá? Nós temos aqui dois alelos, mas no sistema BO nós não temos dois genes, desculpa, nós não temos dois alelos. Nós vamos ter um gene que nós vamos chamar de gene I, ok? E nós temos três alelos para esse gene. Então nós temos o gene que eu vou chamar aqui de isão A, nós temos o gene que eu vou chamar de isão B, e nós temos um terceiro gene que eu vou chamar de isino. Mas percebam, eu tenho três alelos, ok? Então você não precisa chamar aqui, eu tenho três genes. Alguns até consideram errado, porque na verdade é o gene I, mas nós temos três variedades, três formas desse gene. Então nós temos aqui o gene I, mas nós temos três alelos, mas só tem espaço para dois nas nossas células. Em cada célula só tem espaço para dois desses alelos. Então, cada um de nós, em uma célula, vai ter dois desses alelos, tá? Podem ser dois genes isão A, pode ser dois isão B, pode ser dois isinho, ou pode ser uma combinação. Isão A, isão B, isinho, isão A, isinho, beleza? Agora perceba, o gene isão A tem informação para produzir o aglutinogênio A. O gene isão B tem informação para produzir o aglutinogênio B. O genezinho não tem informação. Então ele nem vai produzir o aglutinogênio A e nem vai produzir o aglutinogênio B. Então a relação genética aqui vai ficar da seguinte forma. Quando você tiver o gene isão A e o gene isão B, os dois vão agir juntos. E aí, para quem não lembra, isso aqui se chama ausência de dominância, um não está dominando o outro. Mais especificamente, aqui nós temos um caso de codominância. Os dois vão agir juntos, cada um produzindo o seu aglutinogênio. Agora, se qualquer um desses dois genes aqui estiver junto com o isinho, aí o que é que vai acontecer? Vai haver uma relação de dominância. Na prática, o que a gente está vendo é que esses dois produzem aglutinogênio e ele não tem informação, né? Na verdade, não é que ele não vai dominar, mas pode continuar chamando de dominante e recessivo sem nenhum problema, ok? Então, visto isso, vamos voltar lá para o quadro para a gente terminar de preencher esse quadro. Qual o genótipo de indivíduo que tem o grupo sanguíneo A? Esse indivíduo pode ter dois genótipos. Ele pode ter dois genes isão A, isão A, ou ele pode ser isão A, isinho. Veja, aqui os dois genes estão produzindo o aglutinogênio A, e aqui o gene isão A está produzindo o aglutinogênio A, e o isinho não produz o aglutinogênio, ok? Pela lógica, quem é do grupo sanguíneo B, então, nós vamos ter isão B, ou o indivíduo B pode ser isão B, isinho. Quem é do grupo sanguíneo AB, por que produz mesmo os dois aglutinogênios? Porque ele tem os dois genes, isão A e isão B. E, por fim, o indivíduo O não produz aglutinogênio porque ele não tem nem isão A nem isão B. Ele tem dois genes recessivos, ok? Então, ele não tem informação para produzir aglutinogênio. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Como é que isso pode ser cobrado? Então, eu elaborei aqui uma questão para vocês. Olha. Um casal tem 4 filhos, cada um com um grupo sanguíneo diferente do outro. Então, eles não repetem, né? Cada um tem um grupo sanguíneo. Deu fenótipo, característica, grupo sanguíneo, e o genótipo, os genes, de cada um dos indivíduos dessa família. Então, vamos organizar isso aqui. Eu vou chamar aqui, são 4 filhos, vou chamar de filho 1, 2, 3 e 4. E vou dizer aqui que o filho 1 é do grupo sanguíneo A, ele não fala em sequência, né? Então vamos supor que o indivíduo, o filho 1 vai ser do grupo sanguíneo A, vamos dizer que o filho 2 é do B, o filho 3 é AB e o filho 4 é do grupo sanguíneo O. Perceba que ele diz aqui que são 4 filhos e cada um tem um grupo sanguíneo diferente do outro, ok? Então não pode se repetir. O que é que nós podemos concluir a partir daqui? Esse indivíduo aqui, esse filho 1, que é do grupo sanguíneo A, claro que ele vai ter pelo menos um gene
para determinar a produção do aglutinogênio A, não é isso? O filho 2, se é do grupo sanguíneo B, pela mesma lógica, vai ter um isão B, pelo menos um. Depois a gente analisa qual é o outro. Esses dois últimos fica mais fácil, né? Porque o AB só tem um genótipo, então ele vai ser isão A, isão B. E o filho 4, grupo sanguíneo O, vai ser o quê? Vai ser isinho, isinho, ok? E os pais, como é que vão ser? Vamos lá. Se aqui eu tenho o filho O é isinho, isinho, então um isinho veio de um dos pais e o outro isinho veio do outro. Então, pela lógica, cada um dos pais vai ter um isinho, beleza? Pela mesma lógica, então, se esse indivíduo aqui, o filho 3, é isão A, isão B, então um veio de um dos pais e esse outro gene veio aqui do outro, ok? Então, nós temos aqui o cruzamento. E esses dois filhos aqui, como é que a gente completa? Vamos lá, questão de lógica, que é muito usada na genética. Mas a genética, ela segue a habilidade 14, que é a habilidade mais cobrada na biologia, que é a habilidade que fala dos padrões. Padrão é aquele que se repete, tá? Então, sempre o individual vai ser isinho, sempre o indivíduo AB vai ser isão A, isão B. Então, quando a melhor forma de trabalhar a genética é trabalhar com questões, porque você vai repetindo esses padrões e você vai memorizando. Então, usando a lógica, vamos lá. Esse isão A, ele recebeu de quem? Recebeu desse indivíduo aqui, ok? Ele não pode receber esse outro isinho, porque você só vai receber um gene aqui de cada, né? Então, ele recebeu esse isão A desse indivíduo. Desse outro, ele recebeu o isão B? Claro que não, né? Porque se ele tivesse recebido aqui o isão B, ele não seria A, ele seria B. Então, obrigatoriamente, esse indivíduo aqui, esse filho 1 do grupo sanguíneo A, recebeu aqui o isinho desse outro. Aqui a gente não consegue saber quem é o pai e quem é a mãe, tá? Aqui não tem relação com o sexo. Mas aqui só para facilitar o entendimento, vamos dizer que aqui seja o pai e aqui a mãe. Se o isão A veio no espermatozoide do pai, então veio aqui o isinho, o óvulo da mãe, ok? Pela mesma lógica, a gente faz aqui o filho 2. Isão B veio da mãe. Então veio o que do pai? O isão A? Claro que não, senão ele seria B, não é isso? Ele ficaria isão A, isão B. Então do pai veio o isinho, ok? Então aqui nós temos o progenitor 1, né, um dos pais, que eu vou chamar aqui de 1. O grupo sanguíneo dele vai ser o quê? A. Qual o grupo sanguíneo desse outro aqui? Grupo sanguíneo B, né? Porque ele é isão B, isinho. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido bem aqui essa questão, tá? Eu coloquei duas questões aqui para a gente dar uma exercitada. Espero que tenha sido proveitosa a aula, que vocês tenham compreendido bem. Estudem, fiquem com Deus, se cuidem, um grande abraço e até mais!